Nos últimos dias, nós tivemos movimentações muito interessantes no mercado financeiro. O dólar não parou de subir, chegou a bater R$ 5,70, valor este que, ao menos de forma nominal, não era visto desde 2021. Apesar de que, é bem verdade, ele tem caído agora, nesse fim de semana, na hora que eu estou gravando esse vídeo, não está mais tão alto assim. Além disso, para aqueles que, assim como eu, são fãs do Bitcoin e acreditam que essa provavelmente é a moeda reserva de valor do futuro, talvez no momento que o mundo ainda não está preparado para compreender, mas acreditam que ela tem o potencial, também viram ele dar uma queda aguda para baixo que pegou muitas pessoas de surpresa. No vídeo de hoje eu quero conversar com você alguns comentários sobre tudo isso. Vamos entender qual que é a minha perspectiva sobre o dólar, o que eu posso tirar de aprendizado daqui, como que eu vou me posicionar e também o mesmo em relação ao Bitcoin. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme, a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. E por aqui, então, nós falamos dessas formas que nós temos de conseguir diminuir o peso dos estados sobre os nossos ombros, como por exemplo com teoria das bandeiras, como por exemplo com diversificação patrimonial, não apenas de ativos, de moedas, como também geográfica. Então, me siga para mais conteúdos como este e para uma consulta personalizada para o seu caso, você que tem empresa offshore, você que quer planejamento patrimonial, você que vai fazer a saída fiscal do Brasil, enfim, você que tem dúvidas, você que é engenheiro de software, profissional autônomo e quer ganhar em dólares, não hesite em entrar em contato conosco. Eu ou algum dos nossos assessores especializados, temos profissionais de diferentes formações aqui, poderá te atender e auxiliar. Dito isso, vamos ao vídeo. Começando então pelo lado A, dólares, depois o lado B de Bitcoin. Então, conforme você viu, 5,70 não é pouca coisa para dólares. E por que isso aconteceu? De um lado, isso aconteceu por questões macroeconômicas internacionais. A valorização, a apreciação do dólar em relação às principais moedas do mundo, por razões que dizem mais respeito a Estados Unidos do que a Brasil propriamente. De outro lado, aqui no Brasil, nós tivemos algumas declarações um tanto quanto desastrosas de alguns dos nossos governantes, que chegaram até a ventilar a hipótese de colocar imposto mais alto para quem quiser comprar moeda e mandar dinheiro para o exterior, aumentar o IOF, que chegou a falar que vai abaixar os juros aí na base da marretada mesmo. Aí a gente vai ter ao final do ano a indicação de um novo presidente do Banco Central. Quer dizer, declaração que assustou, atrás de declaração que assustou ainda mais, sendo ventilada no mercado financeiro. Isso por si só já empurrou os dólares para cima. Aí depois, acredito que o pessoal passou aí a exaltação, o governo também ficou um pouquinho mais quieto, tentou diminuir ali as bravatas que foram dadas e agora o valor tem caído. Mas será que vai subir? Será que vai cair? O que que isso é um indicativo? O que que nós podemos aprender com tudo isso? Bom, se vai cair ou não, ninguém tem bola de cristal e, historicamente, todos aqueles que tentam acertar a cotação do dólar fazem vídeos que acabam envelhecendo mal e lá na frente acabam sempre tendo alguém falando, poxa, você falou aí, ó, não, atestado de querer passar vergonha, então eu não vou me arriscar a fazer isso. Mas o que eu posso tirar daqui é, primeiro, vamos olhar esse gráfico aí da tela. E assim, provavelmente você já viu esse gráfico, né? Que é a cotação dos dólares aí nos últimos anos em candlesticks. Conforme você pode ver, ele tem lateralizado nos últimos tempos, né? Desde 2020, mais ou menos, tem ficado num patamar que não vai para baixo de 4,70, 4,72, mas também não chega a estourar acima de 5,80, 6, nunca bateu 6, né? O mais alto que a gente teve aqui foi na casa dos 5,80. Então ele fica nessa faixa, subindo e descendo, variando R$1 para cima, R$1 para baixo, já há praticamente meia década. Ou seja, ele está lateralizado, ao menos o valor nominal. E se você for fazer uma análise técnica, se ele provavelmente romper ali para cima de 5,80 e conseguir se consolidar, aí talvez a gente tenha um novo patamar.
ali na casa dos 6 para o próximo tempo. E será que isso vai acontecer? Bom, espero que não. Até porque minha esposa começou um canal de viagem e a gente tem viajado bastante para produzir conteúdo por lá também. Aliás, se você não é inscrito, se inscreva. Além da bagagem, um conteúdo um pouquinho mais leve, ameno, para aqueles que têm interesse. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas voltando aqui, será que vai subir? Será que no futuro o patamar do dólar normal vai ser acima de 6 ou quem sabe até mais? Bom, para nós avaliarmos isso, uma das maneiras mais interessantes é olhar o índice de taxa de câmbio real, o índice TCR. E para você entender o que é isso, eu vou explicar primeiro o índice Big Mac. E desde logo, já guarde essa frase. O câmbio nada mais é do que a razão do poder de compra entre duas diferentes moedas. E o índice Big Mac mede justamente qual que é essa razão de poder de compra de duas moedas, de duas economias. Basicamente porque ele vê qual é a relação do preço desse bem que está na economia de diversos países em comparação em o país A e o país B. Então, por exemplo, se o Big Mac no Brasil custa R$30 e nos Estados Unidos ele custa $5, o índice Big Mac vai ter o coeficiente de 6, e essa é a razão do poder de compra entre as duas moedas em uma análise que você possa fazer. Só que assim, nem só de Big Mac vive uma economia. As pessoas não consomem apenas isso. Tem lá também McChicken, Cheddar, Quarteirão, brincadeira. Além disso, tem o Índice de Preços ao Consumidor, que nada mais é, o IPCA, do que uma cesta daqueles bens que você mais consome no seu dia a dia. E lá nos Estados Unidos, eles têm o PCI, Price to Consumer Index, que seria o índice de preço do consumidor deles. Então, se nós fizermos uma relação entre todos esses bens da cesta de consumo brasileira com todos os bens da cesta de consumo dos Estados Unidos, aí nós temos o ITCR, o índice da taxa de câmbio real, medido aí entre o IPCA e o PCI, que vai te dar um coeficiente também, se você pegar de diferentes momentos, esse coeficiente, você tem este outro gráfico aí da tela, no qual, sempre que a gente está em 100, ou seja, aqui em 1989, se bem que isso não faz sentido olhar para lá, né? A gente deveria olhar, na verdade, a partir de 94. Mas sempre que está em 100, significa que está em equilíbrio o preço das duas moedas, o poder de compra, melhor dizendo, das duas moedas, do dólar, do real. Agora, quando está abaixo de 100, significa que o real está valorizado, ele está forte em relação aos dólares, que é o que aconteceu no começo da moeda, né? Isso se a gente for olhar por esse índice da taxa de câmbio real, o poder de compra, a relação. Isso é um desequilíbrio também, é uma força do real, o que equilibra é 1, certo? E quando está acima de 1, significa que o real está fraco em relação aos dólares. Desequilibradamente fraco. E mal ou bem, no longo prazo, ele sempre tende a 1. Ele fica abaixo, depois ele sobe 1 ou 100, né? Depende de quantas casas você vai botar aqui. Mas ele sempre acaba voltando para as proximidades do 1. Perceba, isso é a taxa de câmbio real, não é a cotação. Eu não estou falando que o dólar vai bater R$1. Eu estou falando que a relação dos poderes de compra, essa taxa estando de 1 para 1, significa que está em equilíbrio. Quando está abaixo, está em desequilíbrio, o real está mais forte do que deveria pelas condições econômicas, razão pela qual é um bom momento para você trocar. E quando está acima, há um desequilíbrio, pelas razões econômicas também, o real está fraco, o dólar está forte em relação ao real, a economia dessas duas moedas estaria mais forte, então talvez não seria o melhor momento para você comprar essa moeda. Lembrando que isso aqui não é assessoria de investimento. Mas volte aqui na tela, então. Esse gráfico ele não vai até o mês de agora. Ele vai até começo do ano. Ali em março, abril, quando o dólar estava custando R$5 e estava a taxa de câmbio real na casa dos 130, 131. Então, por esta perspectiva, a gente poderia dizer que o dólar não estaria num bom momento de compra. Mas veja, que ele já passou do equilíbrio desde 2018. Então, se você for esperar o momento de equilíbrio ou no qual o dólar está apreciado, perceba que talvez você fique anos sem conseguir dolarizar e refém da nossa economia, dos riscos do nosso país. Então,
Na minha opinião, isso é um termômetro interessante sim para nós olharmos, mas o preço justo do dólar, na verdade, é o preço que o mercado quer pagar. E se por uma questão de índice de preço do consumidor, do valor dos bens, a gente tem alguma distorção do que seria economicamente o ideal, dane-se. Eu estou comprando dólares igual. Acredito que na hora que a gente romper aquela lateralização e ir para cima, não há nada que segure. E outra, seja o valor considerado justo do dólar, que é aquele que você pega a cotação e divide pelo ITCR, que é o índice da taxa de câmbio real, esse que é o valor justo, ele também tem uma tendência de alta no longo prazo. Então, tanto o valor nominal quanto o dito preço justo do dólar por esse índice, eles vão subir no longo prazo. Hoje, você pode achar que 5,70 está caro, mas muito provavelmente daqui a 10, 8 anos, 5,70 vai estar abaixo do que era o preço justo. Então, se você está construindo capital por longo da sua vida e quer se proteger do risco Brasil, não interessa tanto assim. O importante, na minha opinião, é ir fazendo um preço médio. E é por isso que eu adoto essa postura. O que eu ganho no Brasil, eu gasto, moeda fraca, lei de Gresham. O que eu ganho em dólares, eu guardo. E se sobrar em reais, eu também estou dolarizando. Então, a grande mensagem que eu gostaria de tirar desse vídeo, em relação ao lado A, em relação aos dólares, é: se está no Brasil, você sempre estará sujeito ao risco país, a essas bravatas de políticos, ao risco de eles aumentarem o IOF para deixar o seu dinheiro preso aqui, a esse sistema que muitas vezes se torna anticapitalista e confiscatório, ao passo que se você está em moeda forte, você se livra de tudo isso e ou ao menos diminui o impacto de tudo isso sobre o seu patrimônio, sobre o seu estilo de vida e sobre a sua família. E, no longo prazo, quanto que você pagou ou deixou de pagar não vai, na minha opinião, fazer tanta diferença assim. Agora, o mesmo raciocínio, na minha visão, não se aplica ao Bitcoin e ao lado B desse vídeo. Eu, como um idealista e defensor da criptomoeda, eu tenho uma parcela dos meus Bitcoins que eu não vou vender nunca. Eu faço um buy and hold por longo prazo, vou deixar para os meus tataranetos preferencialmente. Mas, dada a sua alta volatilidade, os ciclos de halving, eu também gosto de pegar uma outra parcela das minhas criptos e pegar todo o ciclo de onda de alta, que às vezes dura 3, 4 anos, vender o mais próximo do topo possível, esperar cair uma correçãozinha saudável de 80%, sei lá, 90%, para comprar de novo e assim, à medida do tempo, de pouco em pouco, aumentar a quantidade de Bitcoin que eu tenho. Então, eu acompanho o Bitcoin nesse gráfico aí da tela. Então, você pode ver, isso aqui é o gráfico de candle, cada candle desse é uma semana. E a minha estratégia e funcionou nos anos anteriores, eu tenho vídeo aqui no canal, pegar sempre que tem o halving, então mais ou menos aqui assim, e carregar pela média exponencial de 9. Então, eu vou vender só no dia que ele perder a média exponencial de 9, fechar abaixo, eu boto uma ordem de venda, então seria aqui, nesse ciclo de alta, e na hora que ele perder a mínima, eu saio. Então perceba que eu fiz isso, tá? E tem gravado no canal, vou deixar o vídeo aqui no Zinho, eu falando que ia fazer essa estratégia. Graças a ela, eu consegui surfar praticamente toda a alta do Bitcoin, comprando aqui assim, nas proximidades do halving, e vendendo lá próximo do topo desse grande canal de alta que são os Bitcoins. E aqui dá para valores, acho que 8, 10, se pegar a mínima, máxima, comprando aqui durante todo esse período de consolidação. Essa mesma estratégia eu me baseei olhando como ela funcionou para aqueles que surfaram o mercado de alta lá de 2017, que também conseguiram carregar pela média exponencial de 9 períodos sem ter tido maiores dificuldades. Então, teve algum momento ou outro que até acabou violando, sobretudo no começo, mas aí existe um fator de discricionariedade. Se está perto do halving, tudo bem violar. Foi o que aconteceu aqui, certo? Já nessa alta de agora, aí está um pouco diferente. Nós tivemos esse período de consolidação aqui, no qual eu tenho comprado, e aí na intenção de carregar também pela média exponencial de 9. E aqui nessa seta foi o halving, que é onde diminui a oferta, e eu acredito que o Bitcoin vai subir. Só que logo depois dessa seta, uma semana depois, aqui, ele fechou abaixo da média exponencial de 9 e eu deveria colocar uma ordem de venda aqui para, caso violasse a mínima dessa semana, eu sair. E aí eu teria de ter saído aqui. Só que como tinha acabado de ter o halving, e historicamente o halving é um momento no qual o Bitcoin
marca início de rally, não final, além do que dentro do canal de alta ainda tem muito espaço para subir, eu usei o fator discricionariedade, tal qual eu tinha utilizado na alta anterior e funcionou, aqui assim em 2020. Então eu falei, tranquilo. E eu não vendi, continuei na minha posição. Algumas semanas se passaram e novamente ele fechou abaixo da média exponencial de 9 para eu colocar uma ordem de stop aqui. E aqui eu vendi os meus bitcoins. Quer dizer, não todos eu não vendo, mas eu vendi uma parcela significativa, que é essa que eu utilizo para tentar aumentar a quantidade do que eu tenho. Logo após eu fazer essa venda, ele deixou esse martelo aqui, que é um sinal de alta, e foi encostando, cara, na média de 20. E eu falei, poxa, isso é um bom momento de entrada. Eu botei uma ordem para entrar novamente aqui, acreditando que ele ia voltar ao rally de alta. Na semana de agora, primeira semana de julho, portanto, eu entrei de novo, porque ele começou subindo, achei que ia continuar essa tendência para cá, mas aí depois ele, explodiu para baixo e perdeu a mínima que eu tinha deixado aqui. Então eu acabei vendendo toda a parcela que eu tinha dessa parte que eu uso para fazer mais trade de Bitcoin aqui na casa dos 58 mil. Foi a mínima desse candle aqui. Poxa, se eu tivesse não usado o fator de discricionariedade, talvez eu tivesse subido um pouquinho mais, mas não faz diferença. Não faz diferença, porque pegando a tendência de longo prazo, eu não penso em acertar ali o melhor ponto. Na outra alta também, eu saí aqui assim, eu não saí aqui no limite. Mas olhando no longo prazo, eu já peguei uma alta bastante significativa aí. Esse é o momento no qual eu, por essa estratégia, esperaria descer. Eu achava, tinha traçado um alvo aqui, mas nada que faça tanto sentido, foi mais uma projeção, porque eu teria que ter uma ordem de saída da estratégia mesmo que se não fosse aqui. Então, ou eu sairia porque perdeu a média exponencial de 9, ou batendo nesse valor. E muito mais por uma questão de calibragem de carteira, tá? Do quanto que eu botei do meu percentual aqui e tudo mais. Então, isso aqui é indiferente. Mas a estratégia de 9, eu acabei saindo antes. E isso significa que eu acho que o Bitcoin vai cair agora? Honestamente, não. Eu acredito que a tendência ainda é de alta, mas essa alta não foi dentro da minha estratégia para conseguir acumular mais criptos, então paciência. A gente tem que sair do que é melhor seguir a estratégia e deixar dinheiro na mesa, do que na hora que, poxa, a estratégia dá uma deslizada e a gente resolve relativizar demais. Porque a gente trabalha aqui com probabilidade. Eu continuo acreditando na ideia do Bitcoin, continuo acreditando que ele vai subir, inclusive até no médio, curto prazo, acredito que não é o fim desse rally de alta, mas o indicativo que teve já é o suficiente para eu retirar, pelo menos, essa parcela das criptos que eu uso para fazer trade mesmo, de longo prazo, position, para aumentar a quantidade de Bitcoins que eu tenho. Então, conforme vocês podem ver, essa foi uma semana bem interessante para quem tem essa postura internacional. E por isso eu compartilhei com vocês todos esses pontos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.